Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar, dar continuidade na verdade, mas dar início às nossas discussões sobre Lutero, que é uma discussão que o professor prometeu fazer quando nós estávamos em aula ainda. Lembram que o professor ele tinha uma viagem marcada e em função disso teve que terminar a aula mais cedo e consequentemente a gente não conseguiu fazer uma discussão. Então, frente a isso, é, os próximos vídeos que virão, não só esse, mas como outro, porque o professor vai fazer uma divisão, inclusive, nós vamos discutir o luteranismo, e a figura do Lutero no século XVI, tá bom? Então peço que vocês se organizem, porque nós vamos ter questionário também sobre isso. Então nós vamos relembrar um pouco sobre o Lutero, lembrando que a discussão foi conduzida pela Milena e pelo Douglas, e a partir dos textos, deixa eu pegar aqui, o professor não tem um livro, tá? A partir do texto do Jean Delumeau, O Nascimento e a Afirmação da Reforma, e do Lucien Febvre, Martim Lutero, um destino, nós vamos conduzir a nossa aula, tá? Só para que vocês tenham noção, atualmente nós temos uma quantidade de 80 milhões de luteranos no mundo, Desses 80 milhões, nós vamos ter uma distribuição de 35 milhões na Europa, é o continente mais populoso com relação aos luteranos. Depois disso, nós vamos ter a África com 24 milhões, a Ásia com 13 milhões e a América com 8 milhões de pessoas que se professam enquanto luteranos, segundo o relatório de 2015 a 2017. Tá? Além disso, o luteranismo é uma religião oficial tanto na Noruega quanto na Islândia, na Dinamarca e também na Groenlândia e nas Ilhas Faroé. E no Brasil nós temos um total de 90 milhões de luteranos. Tá? A região que vai ter mais luteranos é a região sul. E além disso, a gente vai ter, em função de uma missão de catequização, de evangelização, talvez este seja o nome mais adequado, do pastor Joaquim Marrum, nós vamos ter uma grande população que vai se professar enquanto luterana no estado de Rondônia, no norte do nosso país, ok? Então é importante a gente ter esses dados para que a gente consiga compreender também, até porque nós estamos numa região que existe uma grande quantidade de pessoas de origem italiana e alemã, porque os luteranos eles vão ganhar grande força nas colônias alemãs. E nós temos aqui em Maringá, não só em Maringá, mas como também na região, uma comunidade considerável de luteranos. Tá? Para quem não sabe, nós temos algumas igrejas distribuídas aqui na nossa cidade. Não sei mensurar e trazer para vocês a dimensão da quantidade que são, mas nós temos, tá? Então é importante a gente destacar. Falar sobre Lutero é no mínimo uma missão um pouco difícil. Lutero é uma figura emblemática, é uma figura importante para a gente pensar os movimentos reformistas do século XVI. Eu particularmente gosto, e durante um tempo na graduação eu tive uma certa paixão pela figura do Lutero, e pelos seus escritos, porque o Lutero ele é um teólogo, ele é um doutor em teologia e ele tem uma escrita muito perspicaz. É claro que ele vai ser também um teólogo bem ríspido, ele é um pouco grosseiro, vamos dizer assim, na forma de impor. Inclusive o Lucien Febvre vai dizer que ele é alemão, no sentido de porque ele é um pouco ríspido, se pensado com outras figuras reformistas, por exemplo, o João Calvino, que é um pouco mais tranquilo, não é tão ríspido, até mesmo como a figura do Zwinglio, ou entre outros reformadores. Até mesmo Erasmo de Roterdã é mais leve, embora teça críticas ferrenhas à Igreja Católica e não rompa com a Igreja, o Erasmo também tem uma narrativa um pouco mais leve se comparado com o Lutero. O Lutero ele é ferrenho, ele é muito forte naquilo que ele diz. Então, falar sobre Lutero é falar sobre uma figura forte, na história da modernidade, da época moderna, é falar de uma figura muito forte, uma figura importante, porque é ele quem acaba assumindo um movimento de reforma
que era assumido na igreja, que na verdade que vinha sendo pensado na igreja há muito tempo. Nós vamos ter concílios e concílios que vão propor uma reforma, né? E a gente pode lembrar, por exemplo, dos próprios movimentos mendicantes, que vão se propor a serem reformistas, mas não existe uma reforma da cabeça da igreja, né? Por meio do Lutero, a igreja teve que se repensar, a igreja teve que se revisitar, a igreja teve que se posicionar, né? Inclusive teve que convocar o Concílio de Trento depois do fracasso do Concílio de Constança. Então, Lutero é isso aí, tá? O professor ia falar um palavrão, mas não é permitido para o horário. Então vamos lá. Como que a gente vai dividir, né, a explicação? Então, a referência vocês têm nos slides, né? Então vocês vão poder ver e também tem no plano de estudo de vocês. Nós vamos, sem ficar se atendo muito a um texto, a um outro, né, porque o professor misturou os dois, né, nós vamos falar um pouco sobre a vida do Lutero. Posteriormente, nós vamos ver um pouco sobre esse contexto do Lutero, essa Alemanha do século XVI, principalmente de 1517, e depois o Lutero frente ao seu contexto, principalmente um Lutero que vai realizar a ruptura, um Lutero que vai produzir muitas obras, né, ele é um intelectual do século XVI, e vamos concluir com os desentendimentos do Lutero, porque ele vai criar alguns problemas, né? Ele vai ter algumas tensões com alguns intelectuais e com alguns reformistas, como até o próprio Zwinglio, o Bucer e por aí vai, então ele vai ter alguns problemas. Então, pensar também essas relações que o Lutero vai ter no século XVI, tá? Para a gente entender quem é Lutero, vamos lá, né? Lutero é um alemão, né? Foi um teólogo alemão, um doutor em teologia da Alemanha. Ele vai nascer em 10 de novembro de 1483 e vai falecer em 18 de fevereiro de 1546, tá? Ele tanto nasce quanto falece na cidade de Eisleben, né? Ele vai viver grande parte da sua vida em Wittenberg, inclusive é onde ele vai contrair o matrimônio, mas ele nasce em Eisleben e acaba falecendo também em Eisleben, tá? Ele se casa com uma antiga religiosa, né, uma ex-religiosa, talvez essa seria a nomenclatura mais adequada, mas enfim, uma mulher que era religiosa e se converte ao protestantismo em função do discurso de Lutero, chamada de Catarina de Bora, né? Eles são casados de 1525 até 1546, quando ele falece, então são 21 anos de relação matrimonial, né? No qual o Lutero vai ter 5 filhos. A Margareta, a Magdalena, que inclusive é uma das coisas que vai abalar muito o psicológico do Lutero, a morte dessa Madalena, né, aos 16 anos. Os autores se preocupam em falar isso pra gente. A Elizabeth, o Paul, o Heinz e o Martin. Na verdade são 6 filhos, né? Não 5. Alguns falam que são só 5 em função da morte da Madalena, né? São 6 filhos, mas que sobrevivem, né? São basicamente 5. Ele vai ter uma educação muito severa e o Jean de Lumueux ele vai se preocupar em falar isso, né, no começo, até porque o pai não aprovava muito a ideia dele se tornar um monge, né? E ele vai em 1505 entrar para o convento agostiniano em função de um temporal, e daí ele roga a Santana, né, que é a mãe da Virgem Maria, segundo a tradição cristã católica, para que ela concedesse a salvação. E daí, frente a esse apelo de Deus, é um retorno, porque livra ele de um raio, né, ele acaba entrando para o convento dos agostinianos e se torna um monge religioso. Depois de 7 anos ele vai se doutorar em teologia, né, onde ele se torna inclusive um pregador e um professor de universidade. Ele vai ter uma atuação muito grande na Universidade de Wittenberg, que é onde ele vai assumir o papel enquanto cura da Catedral de Wittenberg, né, e vai viver sua vida praticamente toda em Wittenberg, né, tanto o processo de pregação quanto de professor, e também o processo reformista. Então ele envia as teses a partir de Wittenberg, ele é protegido pelo príncipe de Wittenberg. Então a vida do Lutero vai ser basicamente nessa região onde ele vai produzir todos os livros dele, toda a sua produção intelectual é realizada nesse espaço geográfico, tá? Ele vai voltar depois, no fim da vida, para Eisleben, com o objetivo de apaziguar
um problema que estava existindo entre os condes de Mansfeld, né? E ele acaba falecendo então no dia 18 de fevereiro de 1546, tá? Então nós temos isso sobre Lutero. Lutero vivia numa Alemanha, né? E daí é importante a gente pensar a partir do texto do Lucien Febvre, né, que é um texto antigo, é um clássico da literatura histórica. O Lutero vai viver uma Alemanha que é uma Alemanha propícia para a reforma, né? Ela vai ter tantas estruturas, segundo o autor, quanto inclusive vai ter um reformador, que é o próprio Martinho Lutero, né? A Alemanha, embora não possua uma unidade política nem moral como os outros reinos da Europa, né, porque não tem um soberano nacional, é uma terra forte, é uma terra de recursos materiais e também com cidades esplêndidas, segundo o Lucien Febvre, né? Então, é um espaço propício para que ele possa difundir as suas ideias. Além disso, quando ele fala da Alemanha de 1517, uma ênfase que é muito importante, que é dada pelo autor, é pensar que os príncipes locais, né, embora não houvesse um imperador enquanto soberano, os príncipes vão ter uma atuação muito importante, né? Isso é perceptível, por exemplo, quando nós temos a proteção do próprio Lutero frente às perseguições que ele vai sofrer, né? Então os príncipes acabam atuando para protegê-lo, a ponto inclusive desses príncipes terem uma superioridade frente ao imperador, né? O imperador quase não tem uma atuação tão forte como os príncipes terão. As cidades, né? O Febvre vai se preocupar muito em dizer isso para a gente no texto, na parte que o professor selecionou. São cidades deslumbrantes, são cidades povoadas e ruidosas, né? Então tem uma grande circulação de pessoas, e também é uma cidade que vai ter uma burguesia ativa, né? É importante destacar porque essa burguesia vai questionar muito, bem como a nobreza, a própria atuação da Igreja Católica no espaço alemão, né? Então isso é importante a gente destacar. No campo, por sua vez, né, nós vamos ter senhores feudais, né, e senhores da região que são bem ávidos, né, e também que vai cuidar de uma população de camponeses que é considerada inculta, formada em grande maioria de miseráveis, então são analfabetos, são pobres, né, uma parcela muito grande de pobres, e que são retratados na literatura do contexto enquanto grosseiros, né? Então, esse Lutero, que vai circular principalmente na cidade, lida com esse povo mais culto, enquanto que a população mais simples vai ser inculta, vai ser grosseira. Isso explica, por exemplo, a procura dessa população por indulgências e por bens materiais de salvação, tá? Então é importante destacar. O Lutero, ele vai conseguir unificar todas as diferenças que existem na Alemanha, né? Porque sem a figura dele, essa reforma seria um fracasso na concepção dos autores, até porque ele é uma figura muito forte. Então, é importante destacar que ele consegue unificar os interesses, né? E junto com isso nós temos a ascensão de uma burguesia que luta por uma dignidade, que possui uma dignidade, tem uma independência, tem uma autonomia, que vai predominar nessa Alemanha. Então nós temos uma grande quantidade de comerciantes, né? E esses comerciantes, eles ansiavam por uma resposta que a igreja não concedia. Por quê? Porque a igreja católica, naquele contexto, ela era vinculada principalmente à ideia de proibições, o que atrapalhava o desenvolvimento, segundo esses burgueses, do próprio comércio e da atividade econômica da Alemanha, né? Então, Lutero, segundo o Lucien Febvre, ele vai conceder aos burgueses Deus. Então ele vai dar a conhecer Deus a esses burgueses, né? E então ele acaba deixa que os burgueses falem com Deus, né? Algo que a Igreja Católica proibia, em função principalmente do pecado da usura, né? Que é justamente o pecado do lucro. Então nós temos isso. Quando nós temos o início